Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos para meditar justamente o 24º domingo do tempo comum. Quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael. O que o Senhor tem a nos ensinar, a falar a cada um de nós, as nossas vidas, ao nosso coração neste dia? A primeira leitura de hoje, assim como o Evangelho, nós também encontramos justamente na Semana Santa. Ali já meditamos algo muito diferente, talvez, daquilo que o Senhor hoje quer dizer a cada um de nós, neste percurso que estamos fazendo ao longo deste ano litúrgico. É justamente o Cântico do Servo Sofredor de Isaías 50, de 5 a 9a, onde o Senhor diz: O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Nós vemos aqui justamente a abertura dos ouvidos desta pessoa como discípulo. O discípulo que não quer se colocar como mestre, mas que quer se colocar à disposição do seu mestre. Quer aprender? Os seus ouvidos estão abertos para o aprendizado daquilo que deve de ser feito, o caminho que deve de ser caminhado. E um primeiro passo que devemos de conceber aqui é justamente a docilidade. O discípulo é dócil, o servo é dócil. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Aqui nós devemos de ver a segunda parte. O sofrimento é aceito pelo servo, pelo discípulo sem reclamação. Ele aceita, não questiona. Por quê? Porque a palavra de Deus não é fácil. E ainda um terceiro tópico nesta mesma leitura, onde nos diz: Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Aqui vemos que sofre em silêncio, não porque é covarde, mas porque Deus o ajuda e o faz mais forte. 3 tópicos que ainda no versículo 8, que segue, nos recorda o sirineu, que caminha com o Senhor carregando a sua cruz. Ao meu lado está quem me justifica. Para nós, ao nosso lado está quem nos justifica, que é o próprio Cristo, que como sirineu nos ajuda a carregar a cruz. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Entremos mais a fundo na leitura que acabamos de fazer. Nós devemos de recordar que no Antigo Testamento se ofereciam sacrifícios de animais. Neste canto, é o próprio servo que se oferece em sacrifício a Deus. E devemos de ver aqui, como bem sabemos, está a leitura, a prefiguração daquilo que aconteceu no sacrifício de Jesus para a nossa salvação, mas também daquilo que devemos de fazer nós enquanto seus discípulos. Devemos de conceber que não é fácil fazer-se servo.
A palavra de Deus vem de fora e me fere, não é uma palavra, como vamos também meditar ao longo do Evangelho, que vem de mim, do meu interior, e que eu quero fazê-la segundo a minha concepção. Mas ela vem de fora, ela é de Deus, e por isso ela me fere. Me mostra coisa que eu não queria ver. Me diz coisas que eu não queria ouvir. Me dá ordens que eu não gostaria de receber. Mas se sou este discípulo, este servo sofredor, este servo fiel, eu acolho tudo aquilo que a palavra tem a me dizer. E aqui já vai um primeiro questionamento. Como tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus e com a palavra por excelência, que é o seu próprio Filho Jesus? Nós temos nos relacionado desta forma, em que muitas vezes nos mostra coisas que não queríamos ver, nos diz coisas que não gostaríamos de ouvir e nos dá ordens que não gostaríamos de receber. Mas, como servos obedientes, nos colocamos à disposição desta mesma palavra. Estamos encerrando daqui a algumas semanas o nosso ano litúrgico. E como foi a nossa caminhada com Cristo ao longo deste ano? A palavra pôde nos transformar? Isso tudo acontece através da leitura, meditação da palavra, mas também da vida de oração, como veremos na meditação do Evangelho, que também já se faz presente aqui. Como foi o meu relacionamento e o teu com a palavra? E aqui segue também que quem quer viver deve seguir o servo sofredor e assumir as consequências. A palavra colocou servos em maus lençóis e em crise. A palavra de Deus, muitas vezes, em relação à vida humana, aos nossos pensamentos meramente humanos aos quais estamos adaptados, uma vida que caminha sem Deus, e veremos que justamente o pensamento humano muitas vezes é o pensamento satânico. Muitas vezes nós não nos deixamos levar pela palavra verdadeiramente de Deus. Porque ela nos colocará em relação à nossa vida meramente humana, mesquinha, egoísta, em maus lençóis, em crise, como já meditávamos semana passada em alguns trechos do Evangelho. A palavra de Deus tem dado crise às nossas vidas, nos colocando em questionamento, nos colocando em dificuldades, porque queremos viver a vida da graça, e quanto mais nos aproximamos da graça de Deus, mais sentimos essa dificuldade de vida meramente humana, como tantos outros vivem, se deixando levar pelas coisas deste mundo. E nós nos colocaremos justamente em crise também porque veremos que a nossa vida, antes de conhecer a Deus, era mais fácil. Era mais fácil viver a vida distante de Deus, em pecado, ou como todo mundo hoje vive, se diverte e aproveita. Mas, como consequência, estaríamos longe de Deus. Vale a pena realmente viver uma vida mais fácil, sem as dificuldades da vida espiritual, mais distante de Deus? O Senhor nos dá uma força interior, uma paz que o mundo não dá, se nós nos colocamos justamente em união com a sua palavra. Se nós meditamos, se nós temos uma vida de oração profunda, não somente superficial, esta força interior do Espírito Santo nos é dada. E o Senhor também nos educa, como nos coloca este trecho que meditamos, na sua vontade e nos mostra a sua vontade. E aqui está algo presente que muitos questionam, em especial os irmãos separados. Onde está a palavra hóstia? Justamente se encontra no latim a palavra vítima. Hóstia significa para nós vítima. Nós seremos vítimas da vontade de Deus e não da nossa. Nós, como temos nos relacionado com Deus? Como temos nos relacionado com a sua palavra, que é Cristo por excelência? Temos nos deixado transformar, tocar profundamente, questionar, vivemos em crise com aquilo que queremos viver e aquilo que o Senhor nos pede? Temos conhecido a vontade de Deus e nos educado nela e vivido ela como Jesus nos pede? Devemos de rezar pedindo: Senhor, dá-me a graça de entrar na obediência de Cristo como Cristo e não fugir dos teus caminhos para viver os meus.
Que esta possa ser a nossa oração, não somente com esta primeira leitura, mas também com tudo aquilo que agora continuaremos a meditar. Quem tem fé verdadeira, muitas vezes é condenado, é desprezado, não tem popularidade, é humilhado. Os aplausos, a estima incondicionada, uma rede de proteção ilusória, isto é justamente para quem não vive da fé. Quem não vive a fé, muitas vezes busca isso. Mas é o Senhor que nos justifica. E este mesmo trecho que encerra o trecho que lemos hoje de Isaías, nos recorda o que diz São Paulo: quem me separará do amor de Deus? É Ele que me auxilia, quem me condenará? O salmo de hoje, no seu refrão, nos diz: andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Os vivos verdadeiros, não somente segundo a carne, mas os que vivem a vida do Espírito. E diz o salmo belamente: eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor nos salva. O Senhor nos liberta, enxuga nossas lágrimas, nos livra do tropeço, nos guia junto a Ele. Mas nós temos nos colocado no seu discipulado para que isso possa acontecer também conosco. E temos compreendido que o Senhor nos livrará de tudo aquilo que devemos de ser livres, mas nos deixará e nos permitirá viver aquilo que devemos de passar para crescer na nossa fé e no nosso amor, na doação de nossas vidas como Jesus. O Evangelho de hoje, em continuação aos capítulos de São Marcos, nós pulamos alguns versículos justamente daquilo que ouvimos semana passada. A cura do surdo-mudo. O Senhor realizou a segunda multiplicação dos pães, caminhou com os seus apóstolos e agora se colocou a caminho 2 dias de viagem para Cesareia de Filipe. Nos diz o texto. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma região pagã dedicada a César. Justamente Filipe, irmão de Herodes, aquele cuja a esposa havia pedido a cabeça de João Batista, é ele que construiu a cidade dedicada a César. Um local belíssimo. Era um local onde viviam as pessoas muito ricas e importantes do império naquela região da Palestina. Ali, Jesus está caminhando com seus discípulos e veremos o contraste de tudo aquilo que Jesus está questionando no Evangelho de hoje e o caminho e as pessoas que ali vivem, naquela localidade. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Jesus questionou aos discípulos quem dizem que é ele. E todos têm uma mentalidade mundana. Uma mentalidade que ainda não entrou na dinâmica do espírito, na dinâmica da vida espiritual. E naquele local onde tantas pessoas ricas, importantes estão presentes, é ali que Jesus lança o questionamento. Quem dizem as pessoas? Elas não lançam que Jesus é um homem rico, importante, que vai ser rei, salvar o império, apesar de quererem fazê-lo rei. Mas justamente dizem que Jesus é alguém coerente com aquilo que prega, recordando João Batista, Elias, os profetas, ainda Jeremias, como ouvimos no Evangelho de Mateus. Aqui dizem quem é Jesus, mas não estão, como disse, na lógica do Espírito. Estão olhando para os sinais, para os sentidos físicos e estão esquecendo de olhar com o olhar do Espírito, a vida da fé. E essa pergunta de Jesus não é somente aos discípulos, também é dirigida a cada um de nós. Quem dizem os homens que eu sou? Nós veremos que o mundo dá uma resposta ou errada ou incompleta de quem é Jesus.
É um grande filósofo, alguém que deu com os burros na água, alguém que foi importante, mas não é Deus, não é o Filho de Deus, não é o único Salvador. O mundo vai dar uma resposta errada ou incompleta. Somente quem entra na dinâmica do Espírito é que realmente consegue conhecer e dar a resposta de quem é Jesus. E Jesus, logo em seguida, vai perguntar para os discípulos, na pessoa de Pedro, que vai responder: e vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro grupo, aqueles que não conhecem a Jesus e não têm a dinâmica do Espírito, nada tem com a lógica de Jesus. Tem a lógica daquele remendo que meditamos ainda no Evangelho. Remendo novo em roupas velhas vai destruir, vai acabar rasgando. Mas Jesus não é algo assim. Jesus é aquilo que vai responder: Pedro, tu és o Messias. Jesus perguntou justamente se por detrás da sua pessoa, na sua dinâmica, conseguiram captar que existe algo muito mais profundo. E assim Pedro responde: tu és o Messias, não um Messias. E já meditamos antes, na Semana Santa, o que tem a dizer isso. Messias é ungido. Normalmente se referia ao rei, o Mexiá, agora esperado para libertar Israel. Mas na concepção humana daquele tempo era uma coisa, e não era quem Jesus realmente deveria ser. Pedro aqui reconhece em Jesus aquele filho da mulher de Gênesis que destruiria a antiga serpente, aquele que foi anunciado pelos profetas. Mas Jesus, logo em seguida, o que vai dizer? Vai proibir-lhes severamente de falar a alguém ao seu respeito. Porque ser o Messias tão esperado de Israel não queria que fosse falado sobre ele? Porque deformaram a imagem do Messias, que veio para libertar, na verdade, do pecado, da escravidão, da morte. E colocaram somente na imagem de um Messias político, ou ainda financeiro, ou ainda que ia libertar do Império Romano. Era este o Messias deformado, a imagem deformada que eles tinham. E agora nós entramos em questionamento. Qual é a imagem do Messias para nós, de Jesus para mim e você que vivemos a fé? É uma imagem deturpada, deformada, de um Jesus milagreiro, que deve de multiplicar minhas coisas, que deve de realizar minhas curas, que deve de mudar minha situação, que tem que me tirar da miséria, que tem que me dar alegria? Ou é de verdadeiramente o Filho de Deus encarnado, que se transformou em um de nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado, sofreu, padeceu, chorou, sentiu frio, fome e sede, e que veio me salvar e me conduzir para o céu, mostrando-me o correto caminho para o Pai? Qual é a imagem do Messias que nós temos? A imagem de Jesus que se apresenta a cada um de nós. E continua também Jesus, por que disse isso? Por que lhes proíbe? Por que devem de agora conhecê-lo à luz da cruz que se aproxima? Somente vão reconhecer Jesus como Messias verdadeiro, aquele que ele dizia ser, o povo, a partir do momento em que verem Jesus à luz de sua cruz. E também Jesus lhes proíbe de dizer algo a todos para que não criem suas falsas expectativas de um Messias que Deus não vai preencher, como tantas vezes criamos falsas expectativas ou falsas imagens de Deus, que não é aquele que ele verdadeiramente é. E segue o Evangelho. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Começou a ensiná-los. Jesus já está há um bom tempo com eles e ainda não aprenderam? Não. Não estão enxergando ainda Jesus, à luz do verdadeiro Messias que deveria de vir e do Messias que nós também esperamos, mesmo que de forma inconsciente. Eles ainda tinham essa mentalidade, interpretação meramente humana.
que esperava um Salvador, um messiânico, que pudesse realizar a libertação do povo do Império Romano. Somente isso. E não é isso que Jesus veio fazer para nós. Qual é o nosso nível de aprendizado no caminho que estamos trilhando com o Senhor nas nossas vidas ao longo de tantos anos de fé? Ou do pouco tempo de fé que nós temos? Ainda devemos de recomeçar e reaprender aquilo que Jesus tem a ensinar para cada um de nós? Ou realmente estamos avançando na vida de fé e do conhecimento do Senhor na nossa oração, na meditação e na contemplação da palavra? E meditaremos ainda muito mais coisas, mesmo encerrando o texto do Evangelho, sobre o Evangelho. Segue o Evangelho, dizendo que o que aconteceu logo em seguida? Jesus devia sofrer, como vimos antes. Devia. Demonstra uma obrigação, segundo o plano de Deus. Jesus mostra que era necessário que isso acontecesse em sua vida, para que se realizasse plenamente as Escrituras. Versículo 32, ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. A palavra utilizada aqui é a mesma palavra usada a Jesus para expulsar os demônios. Quando Pedro repreende a Jesus, é a mesma palavra que utiliza o Evangelho para dizer que Jesus repreendia e expulsava os demônios. Vemos como Pedro passa de um nível tão grande da vida espiritual e desce para a carne rapidamente para os sentidos humanos. Muitas vezes nós também passamos rapidamente de uma coisa para outra se nós não temos uma vida de oração, uma vida de entrega e de busca sincera de Deus. Somos capazes de estar em um grau tão elevado de espiritualidade e de experimentar as graças de Deus em nossa vida, ao ponto de logo em seguida descermos ao mais baixo nível da nossa humanidade. E Jesus repreende. É repreendido primeiro por Pedro. Mas logo depois saberemos o que Jesus vai fazer com Pedro. Nós temos feito o mesmo com o Senhor. Temos repreendido o Senhor porque Ele não é aquele que nós esperávamos ou não realiza aquilo que nós pedimos e nós queremos. O que temos feito de Jesus? Repreendemos Jesus quando nos fala do sofrimento, da cruz, do caminho que necessitamos fazer por amor, onde nós entregamos a nossa vida para recebermos plenamente a vida que Ele quer nos dar? Somos como Pedro? Vivemos nesta dimensão, tantas vezes, meramente humana? Saímos de uma coisa para outra. Como, por exemplo, vamos ver na segunda leitura de Tiago, pessoas que algumas vezes vivem dentro da igreja, nossa, Jesus falou comigo, e saem na porta da igreja e já estão humilhando as pessoas. Baixamos a tal nível dos sentidos, esquecendo daquilo que realmente devemos de viver na vida espiritual que o Senhor nos eleva. E então, o que acontece? Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, olhou para todos os discípulos, e repreendeu a Pedro, e repreendeu, na pessoa de Pedro, a todos, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Vemos aqui aquilo que havia introduzido já no início da meditação, que o pensamento satânico não é somente quando Satanás inspira um pensamento em nós de pecado, mas o pensamento humano que se distancia do pensamento de Deus. É um pensamento que divide. É um pensamento distante daquilo que Deus quer para cada um de nós. Este pensar aqui colocado é uma resolução que não é somente um pensamento que nasce na minha cabeça, mas é uma resolução que nasce do coração. É a convicção mais profunda que deve de sair desta convicção errada e passar para a perspectiva sobrenatural. Mas isso somente ocorrerá conosco à medida que nós buscamos a vida da graça, à medida que nós buscamos a vida do Espírito.
à medida que nós temos uma intimidade com a palavra de Deus e a vida de oração. Sem isso, nós ficamos nos pensamentos meramente humanos, que são pensamentos de certo modo satânicos quando estão distantes de Deus. Quanto mais santo o homem se torna, mais humano ele se torna. Esta é a realidade da fé. E nós, como temos pensado? Temos tido a convicção na perspectiva sobrenatural? Ou temos pensado uma coisa meramente humana, totalmente desconexa daquilo que o Senhor pede e quer ensinar a cada um de nós? E o que diz Jesus para Pedro, e em consequência para todos os discípulos e para mim e para você também? Nos manda para trás de si. Afasta-te de mim. Ou melhor, vai atrás de mim, Satanás. Que é retornar à obediência ao posto que nos respeita atrás de nosso mestre, que é o próprio Cristo. Não devemos de caminhar à frente dele. Não devemos dizer a ele o que ele deve de fazer nas nossas vidas. Colocar sim nossas necessidades a ele, mas confiar naquilo que ele quer fazer para cada um de nós, para a nossa salvação. O problema é que, como Pedro, nós muitas vezes queremos tomar o lugar do mestre e queremos estar à frente dele dizendo o que ele deve de fazer ou não para ser reconhecido como nosso mestre e Messias de nossas vidas. O discípulo deve deixar de considerar a si mesmo a medida de todas as coisas. É Jesus que deve de ser o evento principal, a coisa mais importante de nossas vidas, e não eu e você. Quem tem sido a medida importante das coisas de nossas vidas? O meu egocentrismo? As minhas paixões? Os meus sonhos, projetos? Ou Jesus? E Jesus, logo em seguida, vai dizer também que se alguém quer me seguir, vira para a multidão com os seus discípulos e diz: quem é a multidão? De onde apareceu tanta gente? Eu e você, que hoje escutamos o Evangelho de Jesus. O que diz Jesus? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não obriga ninguém. Deus respeita a nossa liberdade. Se alguém quer segui-lo e receber dele a ressurreição, a vida plena, se quer, renuncie a si mesmo. O renunciar que aparece aqui é o mesmo verbo da negação de Pedro. Quando Pedro vai negar a Jesus, na Quinta-feira Santa, naquela noite, é o mesmo verbo utilizado aqui, é a mesma expressão. É negar-se intensamente. Pedro diz: não, não, não o conheço. É negar-nos a nós mesmos desta mesma forma. Não, não, não me conheço. Negar a nós mesmos para vivermos aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Nós temos renunciado a nós mesmos, negado as nossas paixões, as nossas vontades e assumido aquilo que Jesus pede de cada um de nós. Ou nós temos negado a Jesus, como Pedro fez, ao invés de negar o nosso próprio eu, a nossa própria vida, intensamente, para viver a vida da graça, a vida que Jesus pede a cada um de nós. Tome a sua cruz, diz Jesus. Tomar a cruz é assumir a lógica do amor, uma vida similar à de Jesus. É isso que nós devemos de ver. Nós temos assumido a nossa cruz e seguido a Jesus após ele. Jesus vai para onde com a cruz? Para Jerusalém, para morrer pelos nossos pecados e ali alcançará pela cruz a ressurreição. Também nós, se queremos a ressurreição, devemos de segui-lo com a nossa cruz e nos deixarmos crucificar e morrer com ele para dele recebermos a nossa vida, como também nos recorda São Paulo. O problema é que nós devemos de superar o impasse da covardia diante do sofrimento e meditaremos um pouco mais disso ao encerrarmos o Evangelho. Nós somos covardes diante do sofrimento. Imagina ter que sofrer. Pedro, quando afasta Jesus, é porque tinha ainda a concepção humana de quem deveria de ser Jesus.
O toma em segredo chama a atenção de Jesus em segredo. Mas Jesus nos chama a carregar a cruz como Ele vai carregar a sua. Sofrer como Ele vai sofrer. Na lógica do amor, não o sofrimento pelo sofrimento. Talvez a minha cruz e a tua cruz é pequena, é michuruca. Mas a nossa tensão e o medo de sofrer é tão grande que a fazem gigantesca. Deus sabe que nós somos pequenos, somos frágeis. Eu e você, e talvez Ele nos dê uma cruz tão pequenina, mas nós, a primeira voz que escutamos uma chamada de atenção, uma crítica, já nos sentimos deprimidos, tristes. É uma cruz pequena, michuruca, não é uma cruz pesada que Jesus nos deu, que Deus nos deu. Mas por causa do nosso medo de sofrer, e sofrimento implica amor, a cruz se torna muito maior do que realmente ela é. Temos vivido desta forma, onde nós não queremos viver um sofrimento e queremos somente as alegrias do discipulado. E por isso, a qualquer sombra que aparece diante de nós, qualquer pequeno sentido da cruz, nós colocamos a cruz muito maior do que ela é. Ser discípulo de Jesus não equivale a dividir uma parcela de sucesso, dividir um lucro, enfrentar aventuras mundanas. Mas viver o mesmo percurso de Jesus, um caminho de cruz e ressurreição. O sofrimento não é um caminho por si mesmo, mas atinge o seu fim no amor. Jesus deu sua vida por amor. Quem ama, sofre. Já meditamos esta frase tantas vezes. Um pai e uma mãe que amam seu filho, sofrem pelo seu filho. Um filho que ama seus pais, sofre pelos seus pais. E assim sucessivamente. Alguém que ama outra pessoa, um irmão, uma irmã, até mesmo aquele que pensa em se casar um dia, sofre pelo outro. O amor implica sofrimento. O sofrimento é um caminho, mas não por si mesmo, e atinge o seu fim no amor. E temos aceitado os sofrimentos como devemos aceitar. Jó sofreu tudo aquilo que, em certo aspecto, temia sofrer. A cruz de Jó pareceu tão pesada, porque realmente tudo que ele sofria, temia sofrer, aconteceu em sua vida. Nós temos aceitado que o amor, para atingirmos o amor na sua profundidade, temos que passar muitas vezes pelo sofrimento. Pedro pensa que a bondade sem limite possa ser vencida, por isso chamou a atenção de Jesus, mas é justamente o contrário. É a bondade que na cruz vence tudo. A bondade que na cruz, no amor, destrói todo o mal. Destrói toda a maldade. E encerremos agora o Evangelho e vamos continuar ainda a nossa meditação nele. Hoje vai se prolongar um pouco mais do que outros dias. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. É necessário deixar se adaptar à palavra e não adaptar a palavra de Deus a nós. Nós devemos de morrer para nós mesmos, perder a nossa vida na intimidade da palavra de Deus, na profundidade da sua palavra, do encontro com Cristo, porque somente assim receberemos a vida verdadeira. Caso contrário, perderemos a vida. Continuemos agora, fora dos textos, a meditação do Evangelho. Vimos claramente que quem pensa como um homem, tantas vezes é da parte de Satanás, por causa do seu orgulho, da sua falta de humildade, de entrar na dinâmica da vida espiritual. E como podemos fazer isso? A oração. A oração é justamente o que dá, naquilo que ouvimos na primeira leitura, quando falei, dá o choque entre o que vem de fora, o que nós percebemos através dos nossos sentidos e o que vem de dentro, o que vem da palavra de Deus, a vida do Espírito. A meditação, a contemplação, a oração na comunhão, na Eucaristia. No Espírito, devemos de guardar silêncio como Isabel. Nem tudo que a palavra vai se revelando a cada um de nós deve de ser dito. Não devemos de sair como pessoas fofoqueiras. Eu senti a graça de Deus, Deus me disse, me falou tal coisa. Não. Há coisas que devemos de guardar
silêncio, porque só compreenderemos a luz da palavra de Deus conforme ela vai falando a cada um de nós ao longo do tempo. Nós não devemos de expressar tantas coisas a tantas pessoas. Devemos de fazer como Isabel. Isabel guardou por 5 meses que estava grávida e só revelou a partir do momento em que Maria encontrou-se com ela e o Espírito Santo fez que a criança estremecesse em seu seio. Até ali, Isabel guardou silêncio. E nós, através daquilo que recebemos na oração, quando recebemos uma iluminação que vem de Deus e que fala conosco, e não temos falamos com pessoas sem discernimento, e assim abortamos a palavra de Deus que está começando a se manifestar e a se revelar em cada um de nós, a formar a imagem completa que nós necessitamos. Não adianta receber uma revelação e tentar encaixar nos padrões da nossa mente, como a imagem de Pedro, que tinha os padrões mentais do Messias segundo o povo de Israel. Nós devemos de receber a revelação de Deus e esperar que pouco a pouco na oração ele se revele cada vez mais a nós. E assim nós nos encaixemos naquilo que é a palavra de Deus. Uma palavra chama a outra até termos a visão do quadro inteiro. Assim, conforme Deus vai se revelando, nós vamos tendo a visão da complexidade daquilo que o Senhor quer nos revelar. Mas temos aprofundado assim a nossa vida de oração e intimidade com o Senhor, ao ponto de que conseguimos ver e perceber isso em cada um de nós. Pedro não meditou a palavra e não estava renovado pelo princípio da palavra, mas somente de conteúdo humano. É por isso que, nesse momento, ele vai afastar a Jesus e chamar a atenção. Se nós não entramos na dinâmica da palavra, não meditamos a palavra de Deus e não nos deixamos transformar pelo princípio da palavra e do Espírito Santo, permanecemos em conteúdos humanos, que escutamos, que lemos, que vimos, que ouvimos de alguém, mas não entramos na dinâmica do Senhor. E se não entramos na dinâmica do Espírito Santo, não se dá abertura à palavra. De qual fonte nós temos bebido? Da fonte carnal? Da fonte somente de conhecimento intelectual? Ou verdadeiramente da fonte do Espírito Santo? Se nós vivemos somente da fonte carnal, da fonte dos nossos sentidos, nós vamos viver aquilo que, recordo muito bem, dizia meu finado pai, podemos confundir Jesus com Genésio. Porque vivemos somente de fonte carnal e não da fonte espiritual. Por isso é necessário mais que nunca, meu irmão e minha irmã, que aprofundemos mais a nossa vida de oração, de intimidade com a palavra e de vida de sacramento. E agora, a segunda leitura, continuando São Tiago, alguns versículos adiante daquilo que ouvimos na semana passada, fala justamente de fé e obras, e conhecemos bem este texto. Mas o que tem a nos mostrar São Tiago em relação às leituras que nós ouvimos? Primeiro, a fé não é só sentimento e emoção. Não é só conversa e louvor. Porque se a fé é só isso, ela não vale de nada. Fé não é sentimentalismo, emoção, choro, conversa, palavras, músicas de louvor, momentos de louvor. Se ela é só isso, ela se reduz a nada. Diz São Paulo, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé, então, seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, e lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz e aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, o que adiantará isso? Assim também é a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a fé pelas obras. Então, São Tiago está dizendo que é necessário crer que, primeiro, Deus existe. Segundo, este mesmo crer é crer na verdade transmitida na fé apostólica. E terceiro ponto, crer é apostar a minha vida em Jesus.
É colocar a minha vida naquilo que é a vontade de Deus. E obras aqui é justamente a implementação obediente da vontade revelada de Deus em cada aspecto da nossa vida. O contraste que coloca São Tiago aqui é justamente entre uma fé viva e uma fé morta. A fé viva executa a vontade de Deus. A fé morta é quem não vive a vontade de Deus, quem vive meramente o que acha e defende as suas opiniões, ou ainda quem vive em pecado mortal. E aí vai à igreja, comunga, reza, comunga a sua própria condenação, muitas vezes, como diz São Paulo. Este tem uma fé morta. Pode dizer da boca para fora que acredita em Jesus, mas não tem fé verdadeira que possa salvar. Porque a obra da fé, como disse, é justamente a implementação obediente da vontade revelada de Deus em todos os aspectos de nossa vida, não só naqueles que nós achamos agradáveis. E a fé abre a porta, então, para um novo modo de viver. E nunca fé sem obras, nos diz São Tiago. E muito menos obras sem fé. Fé sem obras não serve para nada. Obras sem fé também não serve para nada. Não coloquemos pessoas no céu que não conheciam a fé. Como vimos ainda há pouco, é necessário crer que Deus existe, crer na verdade transmitida na fé apostólica e crer como apostar a vida naquilo que Deus pede que eu viva. Viver a santidade de Deus. Buscar cada vez mais estar em união com a vida da graça do Espírito. E assim, vivendo nesta intimidade com Cristo, na minha oração, conhecendo pouco a pouco aquilo que Ele me revela, praticar tudo aquilo que Ele pede. E deixemos claro ainda, porque muitos dizem, tem que fazer obras de caridade. Sim, é verdade, a fé se traduz em caridade, que é aquela caridade que já dissemos. Conheci a Deus e quero levá-lo a meus irmãos através das obras de amor que realizo a eles. Mas São Tiago aqui, se nós lermos o texto de forma correta, está dizendo que é um exemplo, aquilo que acontece. Não adianta eu dizer e não ajudar o meu irmão. A mesma coisa é a fé. Se eu digo tenho fé, mas não pratico na minha própria vida, não vivo uma vida intensa de amor a Deus e não converto a minha vida a um cristianismo, catolicismo autêntico, de nada serve. Não alcançarei a salvação. E assim, hoje encerramos a nossa meditação. E uma vez mais digo, hoje talvez já consigam perceber que algo do som já melhorou e teremos algumas outras novidades com pequenos cursos e algumas meditações e estudos que faremos mais adiante e também com imagem. Começarei a aparecer nas homilias e nos textos meditados futuramente. Então estamos em preparação de tudo isso. Essas são as novidades que estão por vir, para que possamos assim crescer cada vez mais na escuta, na meditação e na vivência da Palavra de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, como ela, a ter uma autêntica vida de oração, de discípulos do Senhor, para que, como o seu Filho, possamos ser os servos, sofredores, amáveis, dóceis à palavra de Deus, que aceitam sem reclamar os sofrimentos da vida que nunca deixaremos de ter. E com este sofrimento silencioso, como Maria também sofreu, possamos cada vez mais viver a intimidade com o Senhor, praticando tudo aquilo que Ele nos exorta a praticar e a viver de nossa fé e de Sua palavra, para um dia merecermos a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus, por intercessão da Virgem Maria, hoje, neste domingo, em que se recorda a memória do seu título de Nossa Senhora das Dores, derrame sobre vós a sua bênção, a sua graça, a cura e a libertação, e vos ensine cada vez mais a viver como servos obedientes ao Mestre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, uma excelente semana a todos.